Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Letícia Lemos, sou consultora jurídica da Concede e coordenadora de social media. E eu sou Felipe Vilela, coordenador de Finanças e Estratégia, e hoje nós vamos ter uma conversa com Lidiane. Por favor, Lidiane, se apresente. Oi, gente. Meu nome é Lidiane Aleixo, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vamos tratar do tema Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Então, assim, já iniciando, né, nossa conversa, eu queria saber o que é ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o que é isso, como é importante e o que ele faz na sociedade. Bom, vamos lá. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei Federal 8.069 de 1990, de 13 de julho, ela acabou por instituir, né, esse estatuto, que na verdade é um conjunto, né, de normas do ordenamento jurídico que tem uma finalidade, que tem um objetivo, que é proteger o direito das crianças e dos adolescentes. Eu gosto muito de dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco, né, legal e regulatório dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Pesquisando um pouco sobre o ECA, eu vi que ele tem uma referência, assim, mundial. Pessoas de outros países, doutrinadores e grandes juristas, eles se inspiram ou até mesmo pesquisam o nosso ECA, porque ele é um documento, assim, muito importante para proteger crianças e adolescentes. O que você pensa a respeito? Além de ser, né, esse marco que a gente acabou de dizer, esse marco legal e regulatório, o Estatuto ele também representa um marco histórico, justamente porque ele traz essa inovação, né, e essa preocupação de uma maneira robusta de proteger os direitos desses seres em desenvolvimento, que são as crianças e os adolescentes. Então, por isso que ele acaba por inspirar diversas outras, né, normativas, e ele representa essa evolução, que a gente sai de um modelo em que se levava em consideração a situação irregular para proteger essa criança e esse adolescente. A gente pode até dizer que seriam protegidos aquelas crianças e aqueles adolescentes que estavam abandonados ou que estavam praticando algum ato irregular, né? Por isso a denominação de situação irregular, e a gente passa para um novo modelo em que será levado em consideração a proteção integral, sem nenhuma forma de discriminação, ou seja, todas as crianças e adolescentes, né, terão seus direitos protegidos. E a gente queria saber quais impactos o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para os indivíduos e para a sociedade no geral. É muito importante essa sua pergunta, né? A gente pensar, né, nesses impactos que essa legislação ela trouxe. Porque se a gente for ver, eu acabei de dizer que essa lei, né, que regula, né, que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é de 1990. Né? Então, nós temos 32 anos, né, de uma normativa. E aí é importante a gente pensar, né, quais os impactos que essa normativa trouxe para que a gente possa planejar, né, quais os avanços que a gente precisa obter. Então, eu diria que de impactos, um impacto muito relevante que traz consequências para a aplicação, para a concretização e efetividade dessa normativa, é a questão de partilha da responsabilidade, né, entre os sujeitos que têm o dever de assegurar os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem uma cooperação, né, entre Estado, sociedade e família. E aí, essa cooperação, ela traz também um ponto importante, porque o Estatuto, ele acabou, diante dessa cooperação trazida, estabelecendo, determinando, né, a criação de instituições oriundas dos movimentos democráticos, né? A criação de conselhos de direitos, conselhos tutelares, com a participação da sociedade civil. Então, isso é um impacto, né, para toda a sociedade. E outro impacto que eu também acho relevante a gente mencionar é o impacto de entender agora esses sujeitos em desenvolvimento, crianças e adolescentes, como sujeito de direitos, né, baseado justamente nessa proteção integral, com absoluta prioridade e levando em consideração o melhor interesse para esses tutelados, né, para esses sujeitos aí.
assim, você falou de direitos, falou de alguns órgãos. Essa lei tem mais de 30 anos no país. E as pessoas que nos acompanham, nem sempre são do ramo jurídico, né? Tem pessoas aí de toda a sociedade. E aí eu me pergunto, que órgãos, que pessoas, quem tem a responsabilidade sobre essas crianças e esses adolescentes? Quem é que tem que ter um dever, né, de guardar essas crianças? Você poderia me explicar um pouco melhor como isso Eu acontece? costumo muito dizer, Felipe, que principalmente aos meus alunos, né, quando a gente inicia a disciplina de criança e adolescente, que é dever de todos, né? Porque a gente tem a participação do Estado, da família e da sociedade. Então, está todo mundo, né, com esse dever de assegurar todos esses direitos. Mas é importante a gente pensar, e aí eu só para dar um exemplo, para ficar fácil da gente visualizar, quando a gente fala do direito à educação, tá? Então, o Estado, ele teria o dever de assegurar uma vaga para aquela criança e para aquele adolescente, para que esse direito à educação ele fosse concretizado, ele fosse efetivado. Mas e se a família não matricular essa criança e esse adolescente na escola? Então, a gente precisa também da família, né, para permitir. Eu diria que o Estado, vou até acrescentar, o Estado não teria só o dever de acesso, mas também de permanência, né, criando mecanismos para que essa criança e esse adolescente ele permaneça nesse ambiente escolar. Então, a família com o direito, com o dever, de matricular, né, de assegurar. E a sociedade de fiscalizar. E aí, por isso que foi importante que esse impacto, né, do Estatuto trazer essa cooperação, né, entre esses sujeitos, Estado, sociedade e família, ela foi importante para essa construção, para essa participação, né, e a criação dessas instituições oriundas, né, desses movimentos democráticos, para que realmente a gente pudesse visualizar uma concretização e uma efetivação dos direitos desses sujeitos. Interessante. E a gente queria saber, como essa lei já tem 30 anos, quais as mudanças que ela teve ao longo do tempo e quais as mudanças que hoje em dia elas apresentam em 2022? Olha só, sua pergunta é difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque nós tivemos muitas alterações. E aí eu vou escolher as mais recentes como forma de exemplificar, né? Mas também pontuar algumas outras para que a gente possa ter uma ideia, né, do quanto que a gente teve, né, de modificações, de alterações nessa normativa. Nós tivemos 2 alterações agora no ano de 2022, que eu acho muito importante a gente comentar. A primeira alteração, ela veio com a Lei 14.340, que essa lei ela veio estabelecer alguns procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar. Né? O agora é, então, poder familiar, né? Antigo pátrio poder. Então, esses procedimentos adicionais, eles foram incorporados ao Estatuto, né? E tem uma grande relevância, porque, perceba, um desses pontos que foram acrescentados é justamente a necessidade imposta pela normativa de quando de um procedimento, né, de um processo para que haja suspensão do poder familiar de forma incidental, de forma liminar, ser precedida, este momento, né, ser precedido de uma entrevista da criança ou do adolescente, acompanhado por uma equipe multidisciplinar e também a oitiva da outra parte. Então, isso também, né, é uma forma de proteger e de evitar, né, em vez de garantir direitos, violar pela não observância, né, de alguns procedimentos para que esse direito ele possa ser concretizado. E uma outra alteração que tivemos também agora no ano 2022, né, com a Lei 14.344, que traz mecanismos para a prevenção e o tratamento da violência doméstica e familiar.
Olha que importante. Né? E aí, essa alteração, ela trouxe em diversos pontos, mas eu diria que o maior número, né, de inserções e de alterações foi na parte geral, na parte especial do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí, quando a parte especial ela se inicia com o título de prevenção. Né? Então, de que forma deve ser pensada? Então, essa normativa, ela traz vários aspectos, como a necessidade de atuação de forma articulada dos entes federativos. Todo um processo, né? Isso, para a identificação, né, dessa forma de agressão. As atribuições do Conselho Tutelar também, para trabalhar com programas que visem justamente identificar, né, de uma forma mais rápida e de também apresentar um tratamento de forma mais rápida para essas situações de agressão, né, de violência contra a criança e adolescente. Além de trazer também essa atribuição do Conselho Tutelar, também do Ministério Público. Então, é como se essa legislação ela trouxesse uma alteração para juntar ainda mais esforços, né, nessa tentativa de proteção, principalmente quando a gente está diante desses casos de violência, que, segundo... E um detalhe importante da gente chamar a atenção. Esses casos de violência, tem muitos casos de violência familiar, né, de subnotificação. Justamente por ser dentro, né, do ambiente familiar. E aí, essas políticas que precisam ser pensadas e desenvolvidas e implementadas e executadas, elas visam justamente tentar romper essa barreira dessa subnotificação, né? E tentar fazer com que essa rede de proteção, e aí quando a gente fala em rede de proteção, a gente pensa o amplo, né? É a escola, é o posto de saúde que está atendendo essa criança. Toda a sociedade, né? Toda a sociedade, né? Com olhares para tentar proteger, né, essa criança e esse adolescente. Então, são alterações muito relevantes. A gente teve outras alterações que a gente poderia até comentar aqui. A própria... Em 2019 também a gente teve uma alteração numa legislação que trouxe um rol, ampliação, na verdade, né, de um rol mínimo de doenças a serem rastreadas durante o nascimento. Então, aquela coisa, o teste do pezinho. Então, aumentar o rol, né, nessa tentativa como forma de proteger. E a gente sabe que quanto mais cedo forem diagnosticadas, né, algumas situações, algumas doenças, melhores, né, possibilidades de desenvolvimento terá aquela criança. Cura, né? Isso, tratamento e cura. Né? A gente teve também a alteração da idade mínima para viagem, né? Que antes era de 12 anos, sem autorização, e agora passou para 16 anos. Isso também é importante, né? E que reflete muitos nos números de desaparecimento, né? De crianças e adolescentes. Então, tráfico humano, né? Isso. Então, a gente teve muitas alterações que foram relevantes também nesse sentido, né? A própria, não alteração, mas eu acho importante a gente chamar a atenção, a própria lei da escuta especializada, né, de crianças e adolescentes que foram vítimas de violência ou que testemunharam violência, também foi um ponto muito importante para a gente pensar essa proteção de forma integral. Progressos, né, que a nossa lei faz. E assim, a nossa conversa está chegando ao fim, né, mas um ponto antes que eu gostaria de perguntar é que você falou da participação da sociedade, falou de órgãos, falou de todo um progresso bonito que a nossa legislação está fazendo. E aí eu queria saber, assim, e o telespectador, quem está nos ouvindo, nos vendo, se eles forem testemunhas, né, de algum processo de abuso, de violência contra uma criança, contra um adolescente, como é que ele pode estar denunciando, como é que ele pode estar combatendo e sendo cidadão, né, participando do direito dessas crianças e desses adolescentes, como fazer, como proceder. Você falou num ponto muito importante, né? Como dever de cidadão, né? Denunciar, né? E eu posso denunciar onde, né? Eu posso denunciar o Conselho Tutelar, eu posso denunciar o Ministério Público, né? Eu posso também denunciar em algumas organizações que trabalham com proteção e direito da criança e adolescente, por exemplo, né? A Casa Renascer, né?
seria um exemplo, né, de uma instituição aqui na nossa cidade, no nosso município, que trabalha sobre essa proteção, né, sobre esse olhar sobre a violência contra criança e adolescente. Então, é denunciar. Né? Eu diria que um dos primeiros órgãos, né, que a gente visualize que teria maior proximidade, né, com a nossa sociedade seria o Conselho Tutelar, né, que tem uma atuação, né, bem significativa no que tange à proteção de direitos de criança e adolescente. Especializada também, né? E especializada. Então, vamos denunciar, né? Nós precisamos cumprir com o nosso dever, né, que está na Constituição e está aqui no Estatuto da Criança e Adolescente, no que tange à proteção desses sujeitos. Eu gostaria só de, já que você disse que a gente estava já finalizando, né, falar um pouquinho sobre os desafios, né? Eu digo muito que os desafios eles não são novos, né? Nossa legislação tem 32 anos. Mas é preciso seguir, né, em busca, né, de efetivar esses direitos, de concretizar esses direitos. E para isso a gente depende de uma força-tarefa, né, de uma ação conjunta, de uma ação articulada, né, entre todos os atores, né, envolvidos com esse enfoque, né, nessa proteção. Então, dos entes públicos, né, da própria sociedade, né, que a gente possa cobrar, né, políticas públicas efetivas, né? Efetivas, com prioridade. Pensar, né, essas políticas e esses programas que venham, né, porque como é que você concretiza direitos sociais? Educação, difícil. Saúde, se você não tem políticas públicas, né? Então, a gente precisa das políticas públicas. Se você não tem agentes especializados, né, preenchendo os CREAs, os conselhos tutelares, as agências de assistência, né? Então, realmente é muito interessante você falar sobre isso, porque é um paradigma do Brasil, né? A gente tem uma lei aí tão bonita, tão robusta, né? Que até outras pessoas de outros países comentam, visualizam, sendo que na hora da prática é um desafio ainda maior, né? Na realidade do nosso país, na realidade que a gente tem crianças na rua se expondo, né? Saiu até, eu acho que uma operação do Ministério Público de tentar remover, né, essas crianças que eram usadas assim de esmola, né, pedindo dinheiro nas ruas. Como é que tirar aquelas crianças daquela situação de vulnerabilidade social e de exposição, né, ao risco, à violência, às drogas, e é realmente, eu acho que um grande desafio que a gente precisa enfrentar hoje enquanto sociedade, enquanto cidadãos, né, de, como é que a gente vai pensar formas de tirar aquela criança daquela situação, né? A gente tem uma norma, a gente tem conselhos, a gente tem pessoas especializadas, graduações focadas nisso. Como é que a gente vai fazer, né, para tirar essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes desses lugares? E você falou uma coisa importante, Felipe, que é a questão de pessoas especializadas. Inclusive, a lei, né, desse ano, né, a lei que trata sobre essa questão da violência doméstica e familiar, ela fala sobre a necessidade de capacitação, né, de pessoas que estão nesses espaços, né, escolares, que estão no sistema, né, de assistência social, de todas essas pessoas, né, que elas possam ser também capacitadas para identificar, né, com a maior facilidade essas formas de violência, essas agressões, porque as crianças e os adolescentes que são vítimas de violência, eles têm muito medo de falar sobre aquilo, né? Mas existem muitos sinais que podem ser detectados. Então, quanto mais capacitação essas pessoas, esses atores tiverem, né, mais identificação e menos criança, né, sendo aí violentadas, né? Diversos dos seus direitos, né, sendo violados. E um ponto também bem importante que Felipe trouxe é a questão das crianças na rua e do trabalho infantil. E toda a questão que envolve a evasão escolar e o Estado como fazendo o papel de implementar políticas públicas para que isso seja evitado, para que esses direitos não sejam violados, e a sociedade como um todo também, do papel de denunciar e se indignar com esse tipo de situação de trabalho infantil. Cobrar, né, exigir, né, que políticas públicas sejam implementadas, sejam executadas, né, da melhor forma. Então, esse é o nosso papel, né? Vamos defender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Perfeito.
Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre o tema Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradecemos muito a nossa convidada, Lidiane, por ter disponibilidade de estar aqui hoje tratando sobre esse tema tão importante e tão relevante nos dias de hoje, para a gente entender melhor sobre esse estatuto que é tão importante e tentar o máximo zelar e proteger pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então é isso, pessoal. Siga as nossas redes sociais, @ConselhoUFRN. Esse podcast ou videocast vai estar disponível tanto na nossa plataforma no YouTube, quanto também no Spotify. E é isso, pessoal. Aguarde o nosso próximo episódio. E sempre, as conversas aqui sempre é nesse sentido de promover e enriquecer o debate, a conversa, por meio da graduação, por meio das nossas ferramentas, né? Então é isso, pessoal. Fiquem aguardando o nosso próximo episódio.